Salmo 42, versículo 7. Esse versículo está na minha cabeça, faz uns 15 dias, não consigo conectar ele, fico confuso em algumas coisas. Falo, Senhor, esse versículo não tem sentido. Mas hoje de manhã eu acordei, a Olivia acordou, na verdade. Aí acordei, aí, eu estava cuidando dela, e me vinha isso no meu coração: um abismo chama outro abismo. Olha o que diz esse texto: abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. É um texto que, se você olhar por si só, ele não faz sentido algum. No contexto de Salmo 42, é uma canção dos coraitas, e é uma canção de uma profunda tristeza, porque os salmistas, eles não têm problema de falar das suas emoções. Repete isso comigo: os salmistas não têm problema de falar das suas emoções. Ele encara as emoções dele, que é uma dificuldade, uma deficiência da nossa geração. O que a gente sente, a gente vira a nossa identidade. Então a gente não quer falar sobre isso, porque nós vamos ter que desconstruir muita coisa dentro de nós. Então a gente prefere não falar. A gente rotula, a gente joga a responsabilidade para outra pessoa, e aí a gente não fala dos sentimentos que realmente marcam a nossa vida. Mas a Bíblia nos ensina que os salmistas, eles têm a coragem de expressar a Deus a real situação do seu coração. E esse versículo, pode deixar o abismo chama outro abismo aí, que eu vou ficar um pouco nele. Esse versículo, quando eu estava orando e refletindo sobre hoje, eu falei: Senhor, o que quer dizer um abismo, né? E por que um abismo chama outro abismo? Eu falei um pouco disso na semana passada, eu soltei essa frase aqui, e depois que eu creio que foi com o Espírito Santo, e depois eu comecei a refletir um pouco mais, e pesquisando e orando, e eu encontrei um livro muito abençoador. Hoje de manhã também estava lá no escritório, orando, e o Senhor me disse para eu pegar um livro que eu não lia há muito tempo. Peguei o livro, abro no índice, e aí tem um capítulo escrito: abismo chama abismo. Aí eu falei: oh Deus, acho que tem alguma coisa aí. E aí eu começo a ler o livro, o pastor Cash Luna, lá da Guatemala, e ele começa a descrever uma grande experiência que ele teve, e foi que existia uma grande igreja lá na Guatemala, onde o Senhor tinha feito um grande avivamento nos anos 60, e o sonho dele era pregar naquele lugar. E ele vai então, e ele é convidado para pregar naquele lugar. Ele vai e prega, chamado Noites de Glória, num evento que acontece ao longo da semana, e ele vai até esse evento, Noites de Glória, e ele prega Isaías 61, e depois que ele prega Isaías 61, o livro chama Em Honra ao Espírito Santo, o nome desse livro. E aí ele está lá, e ele prega, e ele fala que não acontece nada, que não acontece o mover do Espírito Santo. Ele falou: na igreja que eu prego tem mover do Espírito Santo, agora que eu venho num lugar, na conferência de lo Espírito Santo, e nada acontece. Ele falou que depois que ele terminou de pregar, ele falou: meus irmãos, cabe a mim compartilhar a palavra de Deus, mas cabe ao Senhor se mover. Então se ele quiser se mover, ele vai se mover, se ele não quiser também, beleza. Então sabe quando que ele tirou o dele assim, O Senhor quer mover, beleza. Ele falou que levanta uma senhora, na quinta fileira, ele levanta uma senhora, rindo pra caramba, dando risada, falando: o Espírito do Senhor está aqui sim, o Espírito do Senhor, e ela vem rindo para o palco. Aí o pastor Cash Luna, ele falou que ele olha assim, ele olha para lá, ele olha para trás, aquelas igrejas dos pastores sentam atrás, Aí vem o pastor daquela igreja, pega o microfone e fala assim: o Espírito do Senhor está se movendo aqui. Esta mulher perdeu seu marido alguns dias atrás, e nela se cumpriu o versículo do Senhor, que a viúva vai dar saltos de alegria, porque ele encontrou o Senhor. E aquela mulher está na frente dando risada. Aí o Cash Luna falou: tá bom, Deus, entendi. Aí falou que ele olha para a galeria, e ele começa a orar então para as pessoas da galeria, as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo. Você fala: o que tem a ver com um abismo enche outro abismo? Aí ele falou que algumas semanas depois ele está num restaurante, conversando com alguns amigos pastores amigos dele, eles estão conversando, eles estão falando de vários moveres que estão acontecendo nas igrejas. Um pastor do Peru voou para lá, para
conversar com ele. Eles estão conversando na mesa, falando de pessoas que estavam de cadeira de rodas e foram curadas e tudo mais. E ele falou que ele está no almoço, sabe assim, tipo, pô mano, só um bom testemunho. E do nada o coração dele é cheio de uma tristeza. Ele não consegue entender de onde vem a tristeza, ele começa a chorar na mesa do restaurante. Esses amigos pastores dele olham para ele, que foi alguma coisa que a gente falou, né? Ficou um pouco sem reação. Ele falou que naquele dia, ele escreve no livro dele, ele falou aquele dia, a única coisa que ele conseguia repetir enquanto ele chorava é: um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. Naquele dia, ele aprendeu uma lição muito importante. Ele falou assim: por 11 anos eu orei para que o Espírito Santo derramasse sobre a minha vida e a vida da minha esposa, para que nós pudéssemos ter uma unção dentro da nossa igreja local. 11 anos orando. E o Senhor deu uma graça para eles. Aquela igreja na Guatemala, Casa de Deus, é maravilhosa, gente. Os milagres acontecem lá numa frequência, é uma coisa assim, chega a ser absurdo a presença de Deus naquele lugar. Isso foi conquistado com muitos anos de oração, de busca ao Senhor. Mas ele falou que quando ele estava ouvindo aqueles testemunhos, ele sentiu aquele vazio. O Espírito Santo falou assim: está vendo, eu te enchi numa área da sua vida, mas agora eu estou te dando uma profunda consciência de que tem outras áreas na sua vida que ainda estão vazias. Fez sentido? Ele falou: você me buscou por 11 anos, para que eu derramasse um pouco da minha unção sobre a sua vida, para que vocês pudessem operar em sinais e maravilhas, e eu derramei. Só que você me buscou para uma parte da sua vida, as outras você deixou. E eu fiquei, e quando eu li aquilo ficou no meu coração. O Cash Luna, ele escreve assim, ele fala assim: o meu único desejo era que eu não tivesse mais livre-arbítrio, eu queria ser um robô de Deus, tudo que Deus falasse eu queria obedecer, porque eu sei que Ele tem o melhor, eu conheço a Deus, mas Deus não me chamou, Deus me chamou para ser um filho herdeiro, e um filho herdeiro tem relacionamento com o pai e pode tomar decisões. Eu achei tão interessante, gente, que ele usou esse texto do abismo chama abismo, porque presta atenção, aquilo que está dentro de mim e de você, atrai algo parecido a isso. Preciso que você tenha isso muito claro na sua mente. O abismo que está dentro do seu coração pode ser um abismo de sede pela presença de Deus, ou pode ser um abismo de pecado. O que quer que seja esse vazio, esse abismo, esse espaço dentro do seu e do meu coração, chama outro parecido. Tem sentido, gente? Tem sentido mesmo? Porque isso aqui é um ponto chave para o que eu vou falar hoje. Não adianta a gente mover nos grandes, a gente vai e participa dos grandes moveres, seja aqui, seja no nosso GCN, seja numa conferência, seja em lugares que a gente viaje, que a gente tenha grandes experiências com Deus, mas quando a gente volta, nós não estamos cheios de Deus. Nós tivemos uma baita de uma experiência, mas não estivemos cheios de Deus, e é aquilo que está no vazio dentro de nós, quando vem uma oportunidade, chama outro vazio. O que era somente um desejo sexual que existe na vida de um homem e de uma mulher normal, quando se encontra com uma oportunidade de um outro vazio, caminha e vai um outro passo. O que era só um pensamento agora vira uma possível ação. O que era uma possível ação se consuma. E o pecado que não é tratado, ele gera algo. E o que nasce do pecado é sempre a morte. Eu não vou falar sobre o pecado hoje. Eu ainda vou falar sobre adoração. Só que, gente, na presença do pecado, há ausência de adoração. E não é só pecado contra a carne, é pecado contra outras pessoas. Sabia que quando você fala mal de alguém, atrai maldição sobre a sua vida, diz a palavra? Mas no Vida Vitoriosa, nós vamos abrir inscrição, faz de novo.
Como atrair maldição para a sua vida? Fale mal de outras pessoas. Como que nós atraímos maldição sobre a nossa vida? Quando nós mesmos falamos constantemente palavras de maldição contra nós mesmos. Você não se perdoa por um erro que cometeu, e aí você vai falando, eu sou isso, eu perdi a chance, estava tudo certo, era o melhor emprego do mundo. Perdi aquela oportunidade. Tudo isso vai gerando palavras de maldição que você mesmo autoriza sobre a sua própria vida. Quem tem autoridade mesmo sobre a sua vida? Quem? Eu posso lançar uma maldição sobre o Natan, mas ele pode falar, aqui não vai encontrar pouso. Passa. É lógico que é mais difícil quando a gente faz isso contra alguém que ama a gente. As palavras doem, ainda mais de pessoas que amam a gente. Mas você decide que tipo de maldição, ou que tipo de rejeição vai ficar na sua vida. Por isso que nós podemos perdoar facilmente. Glória a Deus, amém? Podemos perdoar facilmente. Agora, se dentro do nosso coração há um abismo chamado amargura, qual é o próximo irmão do próximo abismo que vai ser chamado? Amargura, juízo alheio, condenação, inveja. É ou não é? Um abismo chama outro. Mas e se há um abismo, como essa história que eu falei para vocês do pastor Cash Luna, onde o Espírito Santo levou a ele a uma contrição? Você percebe que foi o Espírito Santo que fez ele chorar? Foi o Espírito Santo que levou ele a um buraco dentro do coração dele, que ele falou assim, eu preenchi uma área na sua vida, mas você ainda não deixou eu encher você em outra. Ele falou que depois daquele dia ele foi buscar ao Senhor, ele começou a buscar nessas outras áreas que o Senhor mostrou a ele, e aí foi quando ele chegou nessa conclusão, seria tão mais fácil para nós cristãos não termos mais o livre-arbítrio, seria tão mais fácil assim, batizou, quando você sai um robô que obedece tudo a Deus. Alguém já teve esse pensamento além de mim? Já? Putz, seria tão mais fácil. Mas o caminho mais fácil não é o caminho do relacionamento, o caminho do relacionamento é o caminho da descoberta, porque Deus colocou coisas maravilhosas dentro de você. Deus não quer que você seja um robô, Ele quer que você seja um filho, uma filha amada, que serve, que desfruta da sua presença, que ama Ele. Mas quantos de vocês aqui podem concordar comigo que um abismo não resolvido dentro de nós chama outro muito parecido? Alguém pode mais concordar? Você fala, Gustavo, como é que eu sei? É o que você pensa, o que ocupa o seu pensamento. Se o que ocupa o seu pensamento é dinheiro, sim, não me leve a mal, vai chegar uma outra coisa não muito boa. Se o pensamento é promiscuidade, vai aparecer oportunidade. Se o pensamento é comparação, vai vir inveja e destruição. Se é falta de relacionamento, falta de perdão, falta de relacionamentos bem resolvidos, o próximo que vai chamar se chama solidão. Eu podia ficar fazendo essas dobradinhas o resto da noite. O grande problema, e presta atenção nisso, que a gente que é jovem, o diabo tem muito interesse de marcar a nossa vida hoje, você entende? Porque quanto mais tempo a gente ficar remoendo, mais tempo a nossa vida fica parada. Quanto mais cedo, presta atenção, o diabo conseguir marcar a nossa vida, e aí está o poder das nossas escolhas, mais longe, se a gente não tomar cuidado, mais longo vai ser o período que a gente vai ficar escravo de pensamentos, tristezas e sentimentos. Tem gente que tem 40, 50 anos que muitas vezes vem fazer o Vida Vitoriosa, que é um encontro maravilhoso. Se você nunca fez, gente, nós vamos abrir inscrição. Quando já fizeram a Vida Vitoriosa aí, gente? Já fizeram? É bom, gente? Vale a pena? Vida Vitoriosa é um encontro com Deus. Você vai passar um dia aqui na igreja sendo ministrado por vários temas profundos, cura, libertação, conhecimento da palavra, vida nova em Cristo. É muito bom. Se inscreva, vai ser muito bom. Né? Trata com mais tempo, com mais profundidade esses temas, que às vezes aqui em 1 hora a gente não consegue, é uma imersão mesmo. E a gente já peguei várias pessoas, são até mais velhas, às vezes 40, 50, 60 anos, que tem coisas marcas de quando era adolescente. Palavras que foram lançadas, que não foi tratado, que não veio à luz. Sentimentos que preferiu encostar para sempre. E não segura no seu coração pensando, não, mas esse assunto não é nada.
Precisa esperar o momento certo se chama hoje. O momento certo de confessar se chama hoje. O momento certo de pedir perdão se chama hoje. Porque senão um abismo chama outro abismo. Gustavo, o que isso tem a ver com adoração? Abre lá comigo João 4. Falei com vocês na semana passada um pouco, hoje eu quero ler a história da mulher samaritana. História conhecidaça, gente, conhecidaça, mas eu quero ler com vocês. Pode ler na NVT mesmo, tá? João 4, versículos 5 ao 29. Versículo 5. Chegou ao povoado samaritano de Sicar. Jesus chegou, com seus discípulos perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Ela está falando de uma forma irônica, né? Jesus responde: então vá buscar o seu marido. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando como uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Essa mulher vai ao meio-dia, tem várias coisas importantes aqui no texto, mas eu não quero focar tanto na questão da mulher ser samaritana, de tudo isso, mas eu queria focar nesse versículo 13, que Jesus responde para ela: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Sabe, gente, Jesus, ele está falando de uma experiência de novo nascimento com ele, obviamente, e ele está falando da vinda do Espírito Santo, certo? Fica muito claro que Jesus está falando: se você experimentar de mim, que sou fonte das águas vivas, se você experimentar de mim, que sou, como voz de muitas águas, tem tantas expressões de rios e águas na Bíblia, né? Como o mover de Deus, como o rio que flui do trono de Deus. Se você experimentar o que eu tenho a oferecer, você nunca mais vai ter desejo por outra coisa.
É isso que Jesus está falando para aquela mulher samaritana. E é engraçado que Jesus está num poço, porque você imagina essa cena. Jesus está num poço ao meio-dia, com uma mulher que está indo pegar água sozinha para não ser incomodada. Porque as pessoas não aceitam ela, as pessoas não recebem ela. Jesus está lá então, ele conversa com ela, ele fala com ela. Ele fala que ele tem algo que ela não consegue nem imaginar, que se ela soubesse quem ele era, tudo ela pediria para ele. Coloca ela numa situação para provar o coração dela. Ela responde, você vê que ela é meia, né? Dá umas respondidas mesmo. Quem você é então? Veja que és profeta. Ela dá acreditando muito no que está acontecendo ali. Mas Jesus fala que do interior fluirão rios de água viva. Você já viu um rio com uma correnteza? Você já entrou num rio de correnteza? Não no mar. Porque no mar às vezes você vê a correnteza, né? Você sente quando você está no mar. Mas você já viu um rio com muita força, muita correnteza? É um negócio brutal, gente. É uma força descomunal. É muita força. Quando Jesus está falando que vai vir um rio de águas vivas, você percebe que Jesus não está falando de uma xícara, ele não está falando de uma jarra, ele não está falando de uma medida, ele está falando de rios. E essa é uma coisa que para mim que conecta com o texto de Salmos, quando diz respeito à adoração. Presta atenção nisso. Deus não dá água para a gente beber. Jesus não quer dar a presença do Espírito Santo para a gente em medidas de xícara. Jesus não quer Deus não quer revelar a sua presença mediante Jesus Cristo numa jarra. Ele quer fluir como um rio. Você imagine a intensidade e a força de um rio. Não dá para controlar. Não dá para controlar nem as margens do rio. É um rio que transborda. Quando a gente tem uma vida, e a gente busca uma vida de adoração a Deus, que a gente busca ao Senhor de todo o nosso coração, é o que ele fala aqui para ela: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ele se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. A outra versão diz que é uma fonte a jorrar. E Jesus está falando, quem conhece e tem uma experiência comigo, de dentro de si, tem uma medida do Espírito Santo e da presença de Deus, que é como um rio. Você consegue imaginar de dentro de você saindo um rio que representa o Espírito Santo? Visualmente, o que eu mais chego perto disso, me veio à mente o Street Fighter. É quando tinha, né, o Hadouken, né, que saía do cara assim, que veio. Eu assisti Space Jam ontem, assisti o Space Jam novo lá na HBO, e aí tem um dos personagens lá que ele é um cara que joga basquete, que ele é feito de água, então as pessoas vão marcar ele, ele se transforma em água e passa nas pessoas. Visualmente, eu gosto de ler a Bíblia tentando criar uma imagem na minha mente. Eu não consigo imaginar eu andando e saindo um rio a fluir de dentro de mim. Que, gente, você não ia chamar a atenção se saísse um rio de você, Davi? Consegue imaginar, Natan? Um rio saindo de você. Imagina, Paulinho. Você está andando na rua, você está andando no seu trabalho, um jato de aquelas mangueiras de bombeiro, sabe? Saindo de você. Eu imagino isso. Quando Jesus está falando, se você experimentar de mim, vai sair de você, eu fico imaginando que nada daquilo que Deus tem para derramar fica só conosco, é sempre para derramar para outras pessoas. Só que muitas vezes nos falta compreensão, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente vai até Deus querendo buscar Ele como se Ele fosse um poço. Você já tratou Deus como poço? Vai até onde Ele está, pega um pouquinho. Obrigado, Deus, agora eu vou lá para a minha semana. Aí sua vasilha está vazada. Quando você chegou em casa, já acabou.
Puxa, tem que voltar para o poço. Mas está tão longe. Não tem culto de semana nessa igreja. Está tão longe. Deixa quieto. O povo de Israel fez isso. Olha o texto lá em Jeremias. Jeremias 2, versículo 13. Quando o povo está no cativeiro, Deus fala assim para o povo através do profeta Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. O meu povo, que me conhece, fez o quê? Primeiro ele me rejeitou, eles me abandonaram. E com o pouco que tinham, que achavam que tinham, eles construíram lugares, para que quando eu derramasse, ficasse um pouquinho, mas eles não perceberam que está rachado. Deus está falando isso para o profeta, falando, isso é pecado, isso é um erro tentar colocar Deus dentro de uma condição que nós podemos usufruir quando nós queremos. Deus é maior que eu e você. E presta atenção, quem entende isso, a vida muda, a vida cristã muda. Quando você entende que Deus é maior que você e que Deus não existe para satisfazer o seu desejo, você entrega a sua vida para Deus e você gasta seu tempo, você gasta seu dinheiro, você gasta o que você quiser, porque você conheceu a Deus. Demora, às vezes pode demorar um tempo, porque o que a religião faz? A religião fala, olha, neste dia, neste horário, neste lugar, derrama, Senhor. E aí a gente espera encher. E aí depois a gente pega com nossa mochilinha de água, que os pessoal que anda de bicicleta aí sabe, e vai com ela. Aquele canudinho, sabe, aquele bem... Lembrei daquele óculos do Chaves. Lembra do óculos do Chaves que você chupava e fazia assim? Hoje eu estou bem nostálgico. A gente cria recipientes para que Deus derrame da sua presença, e aquilo a gente quer controlar e usar conforme a nossa necessidade. Isso não é só um problema nosso. Isso já acontecia desde o povo de Israel, você entende? Mas isso só acontece na vida de quem não conhece a Deus. Quem conhece de ouvir falar, como o povo de Israel. O povo de Israel está no cativeiro. O que é o cativeiro, gente? Foram aprisionados, entregaram-se a outros deuses, e então Deus tem que mandar a Babilônia, Deus tem que mandar uma nação externa para prendê-los, para tirar, para purificar a terra de Jerusalém. Esse é a representação dos 70 anos do cativeiro. E quando ele está lá no cativeiro, está falando, povo, presta atenção, vocês precisam se arrepender. Tem o cativeiro de Isaías e o cativeiro de Jeremias. Ambos falam de águas vivas que o povo esqueceu, abandonou. Imagina você ter um lugar que tem a melhor água do mundo e você simplesmente não valoriza, você abandona. Tem sentido isso, gente? Não tem sentido. Mas se você não conhece aquela fonte, a gente não valoriza. Quantos já não viram na Fernão Dias? Você está vindo da Fernão Dias, o pessoal encosta no acostamento para encher galão de água lá naquela biqueira, sei lá o que é aquele negócio, nem sei de onde vem aquela água, gente, dá até um medo no coração, não dá um... Quê? Biqueira, né? Jesus amado. Obrigado, Ni. Tá vindo lá, mano. E de onde vem aquela água, gente? Ah, tá vindo do matinho ali. Jesus amado. Se contaminar aquela água, sei lá, eu sou desses, né? Germofóbico, né? Cara, eu fico pensando nessas coisas. Mas é interessante, tem pessoas que não se importam de onde vem. Desde que venha. Desde que venha. Agora imagina conhecer a fonte das águas vivas, a fonte Santa Lúcia, perto da sua casa, e você não pega. Você prefere comprar no mercado. Tem sentido? E é muitas vezes isso que a gente faz.
A gente troca a fonte das águas vivas para construir cisternas rachadas, para tentar falar, Deus, opera desse jeito, dessa maneira. É o que o pastor Cash Luna fez, ele buscou o Espírito Santo veio e se moveu, gente. Você entende que o Espírito Santo derramou sobre a vida dele? Não é que ele não teve resposta do Espírito Santo, ele teve o mover do Espírito Santo, só que conforme ele manteve o relacionamento com o Espírito Santo, algo novo foi revelado a ele. Ele falou, tem uma área da sua vida que está vazia, tem uma área que você está tentando me controlar, e eu não sou controlado, eu sou respeitoso, mas eu não sou controlado. Ou geração que nós somos nós, que gosta de um controlezinho, geração do clique, do filme lá, mano. Se a gente tivesse cada um desses, a gente teria controlinho que volta, acelera as partes que a gente não gosta da vida. Estou errado, gente? Essa é a nossa vida. Agora, se nós conhecemos a fonte das águas vivas, gente, Jesus está falando, se vocês experimentarem de mim, vocês não vão querer outra coisa. E aí nós estamos aqui na igreja, e a gente acha que a gente já experimentou de Jesus, e aí a gente está na igreja, e aí depois de um tempo na igreja a gente comete um pecado crasso, a gente briga com o irmão e não recebe, e não aceita perdão, a gente faz um negócio assim que você fala, mano, nem quando eu não era crente eu não faria isso. Aí eu falo esse versículo, aí dá um nó na sua cabeça, você fala, peraí, então acho que eu não conheci Jesus de verdade. Você pode até ter conhecido, mas ele está parcial na sua e na minha vida. Está parcial, está aqui no intelecto, não desceu para o coração. Está aqui quando está tudo certo é glória a Deus, quando está tudo errado é Deus do caramba. Eu não vou buscar a Deus para uma situação melhor na minha vida, não vou buscar a Deus para uma direção, eu vou fazer esses projetos porque é o que dá, e eu vou viver do jeito que dá, porque assim, não é tão ruim, mas também não é o ideal, mas eu vou viver assim porque é o que dá. Isso é cavar cisternas rachadas. Deus, construir aqui minha vida, tá? Está aqui o meu namoro, está aqui o meu casamento, está aqui minha faculdade, está aqui a minha escola, está aqui o meu curso técnico, está aqui o meu emprego, está aqui a vaga que eu quero. Senhor, derrama aqui, tá? Bem aqui, ó. É assim que Deus age. Ele é um rio. Pega um balde num rio e fala, vem aqui, rio, entra aqui. Não estou falando de lago de pesca, sabe lago de pesca que não tem água, que a água fica parada, cozinhando os peixes? Não, estou falando de rio. Rio que tem uma saída e tem um destino. Esse é o nosso Deus, gente. Ele é um rio. E a gente fica tentando controlar. E nisso, que é o que aquela mulher samaritana está falando, ela fala, mas vocês estão falando, me dá dessa água aí, ela fala, assim eu nunca mais vou ter sede, nem vou precisar vir aqui mais buscar. Aí Jesus fala, você está me tirando? Então toma essa aqui, chama o seu marido, deixa eu te mostrar quem eu sou. Jesus não foi grosseiro, tá, assim, não é? Mas ele foi tipo, filha, tá bom, chama o seu marido para a gente conversar então. Deve ter dado não tenho marido, é verdade, você não mentiu, você teve 5. E aí ele tem um momento profético, ele se revela a ela ali, só que na revelação, ela rejeita a revelação, você percebe? Fala, vejo que és profeta, então me diga, onde devemos adorar? No monte de Jerusalém ou no monte Gerizim? Responda essa, ó profeta. Aí Jesus pega e fala, está vendo isso aqui que você conhece? Essa cisterna, onde tem que adorar? Deixa eu te dizer, vai adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Aí ela, Você percebe que é nessa resposta que dá um nó na cabeça dela? Às vezes a gente é assim com Deus. Deus está lá, nós temos um momento profético, Deus fala conosco, nos dá a direção, e você fala, ai Deus, se for o Senhor, passa 3 pessoas de camiseta vermelha. Se for o Senhor, não sei o que, tem que dar certo. Isso aí é mandinga, isso não funciona com Deus. Com Deus tem que conhecer a voz, aquele que conhece a voz do pastor e obedece, é isso que diz a palavra, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, certo?
Então nós estamos nessa vida, Senhor, manda um sinal, é tipo a mulher samaritana, veja o que és profeta, fala aí onde a gente deve adorar. Você fica falando sobre adoração, isso é muito maluco, porque ela podia ter falado de qualquer coisa, ela podia ter feito assim, quantos dedos tem aqui atrás? Veja o que és profeta, adivinha aqui. Ela podia ter falado qualquer coisa, mas ela falou sobre adoração. Por que, gente, que ela falou sobre adoração? Porque só reconhece que Jesus é o Messias aquele que está disposto a adorá-lo em espírito e em verdade. Não consegue reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não consegue reconhecer que Jesus é a única saída, o único caminho de vida. Quem está adorando a si mesmo. Naquele momento, aquela mulher samaritana estava mais preocupada com a sua vida. Você entende isso? Ela estava indo ao meio-dia para que ninguém perguntasse para ela quantos maridos ela tem. Ela estava vivendo na solidão porque ela não queria que ninguém perguntasse da vida dela. E aí ela olha, e quando Jesus responde aquelas coisas do marido, quando Jesus fala que não tem que adorar no Gerizim ou em Jerusalém, vai chegar um momento que vão adorar em espírito e em verdade. Aquela mulher olha e fala, peraí, cara, ele me deu respostas que eu nunca ouvi, e ela podia crer ou não, essa é a beleza. Ela podia ter olhado e falado o quê? Obrigado, louco. Mas ela olha para Jesus, e ela responde, eu sei que o Messias virá, quando ele vier nos explicará tudo, porque ela entra numa posição de humildade, você entende? Ela olha e fala, você falou duas coisas aí que eu não tenho mais, eu não estou entendendo. Aí Jesus fala, você não entende? Eu sou o Messias, eu vou te mostrar. Ela se revela. Quando a gente chega no momento da nossa vida, que por mais que a gente é birrento igual ela, a gente fala, eu não sei. Isso é um ato de adoração, você entende? Senhor, eu me prostro aos teus pés, porque eu estou numa situação, onde eu não faço ideia do que fazer. Uns dizem que é para fazer aquilo, outros dizem que é para fazer aquilo, mas o Senhor tem a direção para a minha vida, por isso que eu adoro a Ti, porque eu reconheço quem o Senhor é. Eu me humilho. Quando ela se humilha, Jesus se revela. Eu sou. Você percebe isso, gente? Vocês estão comigo aqui no raciocínio ainda ou não? Às vezes a gente não tem a revelação pessoal de Jesus, porque a gente está na birra. Na birra. O Senhor pediu, reconcilia com o irmão, perdoa, vira essa janela, vira essa página da vida, perdão para o seu pai, perdão para sua mãe, muda essa situação, e aí não quero Deus, se o Senhor é justo, eu tenho que fazer assim, cava cisterna, eu estou com a palavra do texto da antiga, cisternas rotas, cisternas vazias, cisternas rachadas, eu quero que seja assim, aí fica chorando, meu Deus, que tem que ser assim, Deus, estou sofrendo. Abismo chama o que mesmo? Abismo. Fica no mimimi, fica no choro, fica no negócio, e aí o Senhor está falando, caraca, eu tenho um rio de água viva para você. Senhor, eu quero que faz aqui, Deus, tem que ser desse jeito, Deus. Porque aí você fica triste, aí Deus não responde, faz da forma que você quer. Aí vem o que? Amargura com Deus. Já ficou amargurado com Deus? Eu já. Você não consegue adorar. Consegue adorar? Consegue orar? Não consegue, porque você fala, o que vai adiantar eu orar? Não fez do meu jeito, até parece, vou dar meus pulos, só eu passei por isso, você nunca passou. Só que isso não acontece às vezes em vários dias, acontece numa fração de segundo, porque a gente ora, a gente quer a resposta instantaneamente. Está lá, namorado, está pegando fogo lá no carro, está aquela coisa que é só o Satanás, e está naquele momento lá, de não sei o quê, e aí faz assim, está lá no carro e fala, Senhor, me tira a vontade de querer dar uns pega no meu namorado, na minha namorada, tira, aí olha para o lado e lasca um beijo na menina, não tem controle, não consegue orar,
e escolher, fala, sai daqui, eu vou sair, porque quando um não quer, dois não faz. Frase maravilhosa que eu aprendi. Não que eu nunca errei, está entendendo, gente? Eu não estou falando de uma posição que eu nunca errei. Eu errei, eu falhei, eu pequei. Mas com a vida e com os meus erros, eu aprendi que em certos momentos eu posso dizer, aqui, não. Eu tenho autoridade. O que isso tem a ver com adoração? Quando a gente cede a um desejo, a gente está adorando a quem? A quem? A quem, gente? Vocês estão aqui comigo ou não? Quando a gente cede a um desejo, a gente está adorando a quem? Eu. Fala, eu. E não é só desejo sexual, não. Dei um exemplo de um casal de namorado, mas pode ser qualquer outra coisa. Comprar no cartão de crédito. Ouvi um amém aí, né? Olha aí. Pode ou não pode? Pode. Qualquer coisa pode virar ídolo. E Jesus está falando isso, está falando, presta atenção, vocês, meus queridos amigos, foram criados numa redoma, onde vocês têm várias marcas, onde vocês viveram várias coisas, e agora no momento que vocês têm um encontro comigo, vocês ficam dizendo o que eu tenho que fazer? É isso aí. Você está louco. Eu sou o rio das águas vivas. Eu sou o rio que sei para onde vai. Por isso que o profeta fala que existem águas que dão nos artelhos, que são isso aqui, você não sabe? Águas que dão nos joelhos, águas que dão nos ombros, mas existem águas mais profundas. Lá em Apocalipse, no capítulo, olha esse texto do Apocalipse 7, gente. Apocalipse 7, versículo 9. Apocalipse 7, 9 diz assim, depois disso, João escrevendo, eu vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Vai construindo essa imagem na sua cabeça. E gritavam com grande estrondo, a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando amém, louvor e glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciãos chegou para João e perguntou, quem são estes vestidos de branco, de onde vieram? Eu lhes respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e de dia e de noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Olha o versículo 16, esses que, depois da grande tribulação, que são arrebatados, que a gente estudou na série da escatologia de Jesus, e aquele que se senta no trono lhes dará abrigo, nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Você percebe que lá no Apocalipse, nós vamos encontrar com um rio, o mesmo rio que pode fluir hoje, que Jesus falou para aquela mulher samaritana, que nós vamos nos encontrar com o Senhor lá, no grande julgamento, e na vida eterna com Deus, pode fluir hoje dentro de mim, de você. Isso não é maravilhoso, gente? Nossa! Isso não empolga? Caraca, agora me dei até uma desanimada. Mesmo rio. Que a Bíblia está dizendo que o Senhor vai estar diante, protegendo, cuidando daqueles que são seus. Este mesmo rio pode fluir em nós. Olha aí Apocalipse 22, versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água viva, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava uma árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Quem alimenta a árvore que tem o fruto que cura as nações?
Quem é? O rio de quem? De Deus. Você imagina os nutrientes que tem nesse rio, gente? Águas cristalinas. Mano, para pensar um pouco. Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Não é outra água, não é outra fonte, é Jesus e o seu Espírito Santo, e nós temos acesso a isso. Gustavo, como é que eu tenho acesso? Eu me arrependo da minha antiga maneira de viver, eu fecho essas porcarias de cisternas rachadas que eu construo, e falo: Senhor, eu quero que o seu rio flua em mim, não mais eu quero controlar-te, Senhor, não mais eu quero que o Senhor faça de acordo com a minha vontade, não mais quero fazer como o povo de Israel, que teve que ser perseguido para valorizar. Às vezes a gente fica muito duro, e na nossa dureza, a gente não flui no rio. É uma pedra que você joga, ela fica no fundo do rio, sabe? Pum! Fica lá no fundo. Nós temos que ser leve, gente. Por que o Senhor lava os nossos pecados? Porque nós temos roupas alvos como a neve. Porque você vai deitar e você vai boiar no rio de Deus. Você vai ser levado e conduzido pelas águas do Espírito. É conduzido para onde Ele quer, para onde Ele deseja, para a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Mas tem que ser um rio, não tem que ser uma xícara, não tem que ser um balde, não tem que ser um chuveiro que você abre quando você quer tomar banho. Vem Deus, derrama Espírito. Fechou? Obrigado. É um rio, rio de Deus, rio de Deus. Por isso que Jesus falou com aquela mulher: se você experimentar o que eu tenho para você, você nunca vai querer outra coisa. Faz sentido essa fala de Jesus agora? E é a primeira vez que Jesus fala que Ele é o Messias. A primeira vez. Fala para uma mulher que está meio que tirando sarro da cara dele. Mas Ele viu a resposta daquela mulher. Ela se humilha e fala: um dia o Cristo vai vir e vai me explicar essas coisas. Eu sou. Você está com coisas que você não entende na sua vida? Com dúvidas? Primeiro você precisa se render a Deus e reconhecer que Ele tem que ser fruto da sua adoração. Precisa destruir os altares idólatras. Quando você e eu destruímos os altares idólatras, a gente vai começar a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí vai chegar um momento na nossa vida, sabe o que vai acontecer, Sara? Que a gente vai olhar e falar: Senhor, eu não sei. E aí Ele se revela. Você entende? Não é: Senhor, minha vida está um turbilhão, eu tenho vários altares de ídolos aqui, o meu dinheiro, as minhas emoções, tenho todas as coisas aqui, mas agora nenhum desses ídolos vazios me respondeu. Então agora eu vou falar: Senhor, não sei o que fazer. Não tem revelação, porque os altares idólatras, eles impedem, porque o Senhor não se revela para quem adora outras pessoas, Ele é o único Deus vivo. E nós precisamos, como nossa geração, entender isso, porque o diabo quer marcar a nossa vida hoje com vários pequenos altares, várias pequenas coisas que a gente vai construindo, vai edificando. Eu não concordo com ele, essa interpretação da Bíblia eu não concordo, essa visão de relacionamento eu não concordo, essa visão de discipulado eu não concordo, essa visão de não sei o que eu não concordo. Não vai concordar com quem então? É a Bíblia. Vai ler a Bíblia, fala: Senhor, eu quero entender isso, mas eu estou destruindo primeiro o meu altar contra outra pessoa. Nossa, eu tive tanto problema com isso. Eu tinha um problema com o Fernando Diniz, sabe o Fernando Diniz, nosso líder nacional de jovens? Eu tinha um problemaço com ele. Nossa, mano, eu não gostava dos bagulho que ele fazia, como ele conduzia as coisas, não gostava. Aí um dia a gente estava na campanha de filhos de pastores, e estava todo mundo lá no louvor e adoração, e eu cheguei mais tarde, estava saindo do refeitório, estava indo lá para o lugar lá no Vale da Graça, e ele está saindo do salão, e ele trouxe comigo: e aí, Gustavo, tudo bem? Aí eu virei e falei: não está nada, tem um problema com você, e blá, 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 blá. Ele ficou chocado. Eu falei: não precisava falar isso para você.
Sabe por que isso me impede? Toda vez que eu olho para você, eu me comparo, eu julgo, eu não sei o que, mas eu não quero isso mais. Eu quero poder te ajudar, eu quero poder te servir, eu quero poder estar com você. Eu quero aprender com você, mano. Quero entender porque você diz as coisas, porque eu não entendia, eu me sentia melhor que ele. O que ele faz do jeito, eu faria de outro melhor. E pedi perdão assim na caruda, mas primeiro eu vomitei, porque eu não gostava nele, depois eu falei, eu sei que está tudo errado. Mas eu preciso te pedir perdão, eu preciso botar isso em ordem. Porque eu sei que você é um homem de Deus, eu reconheço que o Senhor tem sobre a sua vida. E naquele dia meu relacionamento com o Leandro foi restaurado. Restaurado. Hoje eu posso sentar na mesa com ele e discutir dele abertamente. E a gente não perdeu nossa amizade por isso. Não perdi. Mas eu comecei a honrar. E quando ele falava uma coisa que eu não entendia, no lugar de eu ir bater, eu olhava para mim e falava, Senhor, onde que eu não vi isso, Senhor? Me mostra, se tem alguma coisa errada, se é coisa no meu coração de novo, me mostra, porque eu não quero ter nada contra ele. A gente faz isso, você faz isso, e eu faço isso. Ou a gente levanta e fala, é assim mesmo, o Léo é assim mesmo, pá, rotulo ele. O Renan é assim mesmo, pá, não concordo. Não, vai te catar se não concordar. Deixa o rio de Deus levar embora o que você acha, o que você não acha. Deixa o rio de Deus regar você com as verdades da palavra e levar eu e você para um outro nível de submissão, de rendição ao Senhor, porque Ele é maior do que a gente. É tanto problema de relacionamento, é tanta picuinha de relacionamento, e a gente não experimenta o fluir de Deus no nosso relacionamento. Por quê? Porque eu queria isso, eu queria aquilo. Deus é maior. E a gente tem que aprender a conhecer isso. A gente tem que aprender a discernir isso. A sede natural, eu anotei essa frase aqui. Quando você bebe água, você se sente satisfeito. Mas a sede espiritual, ela aumenta quando a gente bebe do Senhor. Lembra do abismo? Chama outro abismo. Então você está aqui num mag, aí você está adorando o Senhor, está na sua devocional e tudo, aí no outro dia, você se sente vazio, porque você quer mais. Você quer mais. Comida. Você come, sacia. Quando você experimenta do Senhor, que é o pão da vida, você quer mais. Você quer mais. Então você está faltando sede na minha vida, está faltando fome, é porque você não está comendo nem um pouquinho dele. Porque se você der uma colherada, é tipo o biotônico Fontoura. Você come e você fica com fome. Você toma, você fica com fome. Você experimenta um pouco de Deus e você quer mais. Senhor, eu quero mais. E se o Senhor não fizer a minha vontade? Senhor, eu quero mais. Mas se meus planos não derem certo? Senhor, eu quero mais. Mais de Ti, mais da Sua presença, porque a Sua presença me basta. Sabe, Davi disse, isso vale mais um dia em Teus atos do que 1000 em outro lugar. Você pode ficar em pé no seu lugar, meu amigo e minha amiga? João 7,37, Jesus diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ele estava se referindo ao Espírito. Quem é esse rio das águas vivas? É o Espírito. Quem é, gente? É o Espírito. Tudo que você tem na vida cristã hoje não é comparado a nada perto do que o Senhor tem preparado para você. Nada. Você não raspou nem 1% daquilo que Deus tem para você. Mas como é que eu faço? Conhecimento de Deus. O conhecimento da presença. Não é o conhecimento intelectual. Conhecimento da presença. Estar contigo. Eu oro e ouço. Eu percebo o teu mover. Eu oro, eu intercedo. Eu me submeto ao teu agir.
O que eu não entendo, eu vou até outras pessoas mais experientes, eu vou atrás da tua palavra e eu exponho meu coração, porque eu não vou ficar com dúvida, porque é muito interessante isso. Eu estava ouvindo o pastor Abe Uber pregar hoje na conferência do Paulo Mazzoni, que está sendo transmitida pelo YouTube, e ele falou isso muito interessante. Ele fala: às vezes a gente pede para Deus mais amor, mas a Bíblia diz que todo o amor ágape já foi depositado em nós por causa de Jesus. Mas a Bíblia fala que é o amor de Deus, ele aumenta conforme a gente experimenta o conhecimento da sua vontade. Imagina que você tem outro texto, que a Má pregou outro dia, e eu nunca me esqueço. A Bíblia fala que tudo que nós precisamos para uma vida de devoção já está dentro de nós. Tudo que você precisa para adorar a Deus em espírito e em verdade já está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa para ser devoto a Deus já está dentro de você. O que falta, Natan? O conhecimento. Porque o conhecimento da presença de Deus, isso nós estamos falando, o conhecimento, porque Jesus falou o que para aquela mulher? Jesus fez algum milagre para ela, Paulinho? Não. Jesus transformou água em vinho para aquela mulher? Aquela mulher podia estar com os negócios aqui, ele podia ter feito água, ele podia ter feito o poço de Jacó jorrar, mas não, ele pegou e fez assim com o entendimento dela. Não é para adorar aqui ou ali, é para adorar em espírito e em verdade. Jesus abriu o entendimento dela e ela falou: meu Deus, eu tive uma revelação, eu experimentei algo. Adoração também é ler a palavra. Adoração também é separar um tempo para buscar a Deus, ler a palavra e falar: Senhor, se revela a mim, Pai. Mas isso não faz sentido se a gente ainda tem um coração altares de ídolos, entende? Porque todo o tempo que você separar vai ser roubado. Vai ser roubado pela ansiedade, vai ser roubado pela comparação, vai ser roubado pela falta de relacionamento resolvido. Sabe, Gustavo, mas não me afeta. A primeira mensagem que eu preguei dentro dessa série foi a oração do Pai Nosso, e Jesus fala que nós devemos perdoar uns aos outros, senão a gente não desfruta da presença. E eu preciso dizer que isso me incomoda aqui pra gente, isso me incomoda pra caramba. Porque a gente não pode ter picuinha entre nós, não dá mais, não dá mais, não somente entre nós, mas você com seus pais, não dá mais. Aqueles que conheceram Jesus não podem escolher viver uma vida com problemas de relacionamento, problemas não resolvidos. Mas você não sabe o que eu passei. Eu não preciso saber, eu sei que você tem a capacidade de perdoar, se você realmente nasceu de novo e é cheio do Espírito Santo. Gustavo, mas eu sei que eu nasci de novo, eu já até orei por outras pessoas, Davi, eu até ouvi de Deus, eu até faço devocional, Rê. Como é que eu não sei? Sabe o que acontece? Você pode estar fazendo tudo isso, mas você construiu uma cisterna, construiu um pocinho da devocional, entende, Paulinho? E aí você está lá bebendo e falando: mano, estou estourando. Quando tem um rio de perdão, graça, amor, presença de Deus fluindo aqui do lado, tem que quebrar essa droga e falar: ok, Senhor, eu quero tudo. E a última coisa que eu quero orar hoje, e que o Senhor colocou aqui no meu coração, a pergunta é: que abismo dentro de você tem chamado outro abismo? É o abismo do desejo por Deus. Então, se você já teve uma experiência com a presença de Deus no seu novo nascimento, eu lembro de vários testemunhos de vocês quando se batizaram aqui, coisa linda, foi bom naquele tempo, e agora não tem mais nada? Você acha que Deus derramou uma parada incrível, te tirou do buraco, para falar agora para você viver uma vida de religião? Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. A gente não pode ficar compartimentalizando a nossa vida como se elas fossem vários potinhos, várias vasilhas, vários baldes. A gente faz muito isso. A gente pega o balde da emoção e separa. A gente pega o balde dos recursos e separa. O balde dos relacionamentos. E a gente quer que Deus opere de uma maneira diferente. Só que, gente, a gente não consegue girar todos os pratos da vida, consegue ao mesmo tempo? Não consegue.
É mais fácil deixar o rio de Deus lavar tudo. Lavar. A gente divide a nossa vida muitas vezes em vários baldezinhos. Está fazendo certo a minha analogia? Fazendo certo, está fazendo sentido a minha analogia? A gente compartimentaliza a nossa vida em várias coisas, porque a gente ama o controle. Aí um rio não se controla. Um rio se desfruta. Um rio se desfruta. Se a gente crê que Deus fala e dá direção, a gente tem que crer com a mesma intensidade que Ele nos capacita a perdoar, sabe? Se a gente crê que Deus ouve a nossa oração, essa mesma fé que você tem para orar por alguém, para o enfermo ser curado, é a mesma fé que você tem para perdoar alguém. Não muda. A mesma fé que você tem para amar uma pessoa que te traiu, por exemplo, e perdoar ela, é a mesma fé que você tem para falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. É a mesma fé. Só é dividida na nossa cabeça. A mesma fé, Chicão, foi lá no F-Hope, né, Chicão? A mesma fé de ver todas aquelas coisas, de a crer no Senhor, no poder da oração e intercessão, da imersão lá, tudo. É a mesma fé de chegar aqui hoje e falar: Senhor, eu posso ser usado para abençoar outra pessoa. É a mesma fé, Chicão. É a mesma fé. O mesmo Deus que está em Florianópolis está aqui. O mesmo Deus que o Davi experimentou lá nos Estados Unidos, certo, Davi? Está aqui. O mesmo Deus que eu vi lá na Guatemala, está aqui. É a minha percepção. É a minha adoração. É o meu coração disposto. Como é que está o seu coração? Qual que é o abismo que está no seu coração? Às vezes a gente precisa falar. Às vezes a gente precisa botar para fora e falar: o abismo que está no meu coração é esse. É dessa coisa que eu não acerto com os meus pais. Eu tenho todos os argumentos, mas hoje eu quero, hoje eu decido, porque eu creio que o Senhor tem um capítulo novo. Sobre o meu coração eu não consigo me perdoar. Eu sei que eu errei, eu não consigo. Eu tenho um problema com responsabilidade, eu tenho um problema com assumir outras coisas. Eu quero a minha vida como está assim. Eu sei que está errado, mas eu tenho tanto argumento bom para deixar minha vida como está, porque eu já faço muita coisa. Mas eu quero mudar meu pensamento. Eu não sei qual que é o abismo que está no seu coração, eu sei o que está no meu. E agora a gente precisa vir, gente, e falar: Senhor, que o Teu Espírito Santo flua como um rio dentro da minha vida, não mais como baldes, não mais como espaços. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pergunta aí: Senhor, eu tenho baldes no meu coração, Deus? Literalmente. Pergunta aí: Senhor, tem coisas no meu coração que estão separados de outras coisas. Eu amo Te adorar, Deus, mas eu tenho um problema em perdoar. Eu amo, Senhor Jesus, ter experiências com a Tua presença, mas eu tenho dificuldade de Te obedecer. Senhor, eu amo Te servir, mas eu tenho uma dificuldade de me submeter. Senhor, eu amo estar na igreja, estar com os meus amigos, mas eu tenho uma dificuldade de amar aqueles que muitas vezes me abandonaram e me traíram. Eu não sei o que pode estar acontecendo no seu coração, mas você precisa dizer: Senhor, eu não quero mais compartimentalizar a minha vida. Eu não quero ter departamentos dentro do meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor flua como um rio na minha vida. Pede isso para o Senhor agora. Senhor, flua como um rio na minha vida, Pai. Um rio que não se esgota, Pai. O Senhor prometeu àquela mulher, o Senhor prometeu a tantas promessas na palavra, que dizem que se nós crermos, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Senhor, nos transforma nisso, Senhor Jesus, num rio de perdão, num rio de graça, num rio de amor, Senhor, num rio de submissão, num rio de unidade, Senhor. Nos dá um rio de unidade, Senhor Jesus. Porque, Pai, quando o Seu rio flui, Ele não traz somente algumas coisas, Ele traz tudo o que o Senhor é. E o Senhor é amor, o Senhor é paz, o Senhor é restauração, o Senhor é perdão, o Senhor é unidade, o Senhor é amigo, o Senhor traz revelação, Pai. Faz isso em nós, Senhor Jesus. Flua o Teu rio sobre nós, Senhor. Flua o Teu rio no nosso coração, Senhor.
Se você precisa se arrepender, peça perdão e fala: Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Pai, de querer, Senhor, pegar as coisas da minha vida e separar elas para eu ter mais controle. Eu quero, Senhor, que o Senhor flua na minha vida, Pai. Peça isso, Senhor. Flua na minha vida, Pai. Na questão do meu emprego, que às vezes é tão inconstante, Senhor, flua na minha vida, Pai. Senhor Jesus, nas escolhas erradas que eu tomei, que às vezes eu me condeno, Pai, que o Teu rio leve essas marcas embora e delete elas, Senhor Jesus. Oh, Pai, faz isso, Senhor. Que o Teu rio nos conduza, Senhor, por lugares que a gente ainda não imaginou, Senhor Jesus. Porque esse mesmo rio, Senhor, que nós começamos a desfrutar agora, é o mesmo rio que nós desfrutaremos eternamente contigo, Pai. Por isso que a vida eterna começa aqui, Senhor, quando experimentamos da Sua presença, e a Sua presença nos faz dizer: seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, Pai, faz isso em nós, Senhor Jesus. Ore assim, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ore assim, com as suas palavras. E o Senhor, flua um rio em mim, Senhor Jesus. Flua um rio em mim, Pai. Um rio que destrua os altares idólatras. Um rio que destrua as comparações imbecis. Um rio, Senhor Jesus, que me liberte do peso da falta de perdão. Um rio que me faça eu me conectar com amigos que realmente me amam, que estão há tanto tempo comigo, Senhor. Um rio que me tira do comodismo do juízo e me faz buscar relacionamentos profundos, Pai. Rio de Deus, faz isso em nós, Senhor Jesus. Pai, eu não sei quantos aqui hoje estão fazendo essa oração, Pai. Eu não sei mesmo, Senhor. Eu gostaria que todos fizessem. Mas eu peço, Senhor, que o coração, o desejo do meu coração, Pai, é que todos nós tenhamos um encontro como aquela mulher samaritana teve contigo, Pai. Mas que a gente não perca tempo fazendo birra contigo. Que a gente não perca tempo, Senhor, sabe, tentando argumentar com você, quando simplesmente o Senhor está falando: me adore e você vai experimentar algo novo de mim. Adore, se humilhe diante de mim, você vai experimentar algo novo de mim. Nos traz essa consciência, essa experiência, Pai. Que o conhecimento da Tua presença, o conhecimento do Teu amor nos traga uma revelação nova de quem Tu és, Pai. Eu creio que o Senhor está neste lugar, Pai. Eu creio que o Senhor está tocando os nossos corações. Eu creio que o Senhor está nos trazendo, Pai, uma real situação do nosso coração, para que a gente possa migrar para um novo capítulo, um novo momento, uma nova estação das nossas vidas, Pai. Independente da nossa idade, independente do que vivemos, eu creio que o Senhor pode nos levar e conduzir a rios de águas cristalinas, o rio de águas vivas que fluem do Teu trono, Pai. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.